notavelmente nós estamos pensando em algumas então, penso na educação que tem que pôr a mão no coração, Nico. Coloca a bandeira do Brasil ali, ó. simples. Não é algo tão simples porque, quando a gente pensa em educação, notavelmente nós estamos pensando em algumas esferas sociais. Então, eu penso na educação que tem como centro o humano. Este humano, ele está dentro de um grupo social, ele compartilha de uma cultura, ele vive uma organização política, ao mesmo tempo em que ele respira a economia e todos os aspectos que fazem parte da vida do cotidiano. Fundamentalmente, algo chamado ética. Ela quer dizer, a relação com o outro pautada por algumas regras que estão fundamentadas, inclusive, no campo valorativo, no campo dos valores. Toda regra, ela se pauta no campo valorativo, portanto, dos valores. Ou seja, pensar em educação, o primeiro ponto é pensar no humano, mas não é um humano em que ele é fragmentado, é um humano por completo, né? Bom, por que eu coloco isso como uma premissa para nós falarmos de educação? Porque se a gente quer fazer uma reflexão sobre o mundo educativo, tendo como base o que propõe aqui essa sugestão, o campo dos valores, fundamentalmente o que é bem ou o que é bom para o humano, ou o que é justo e o que é justiça para o humano, o pressuposto básico é qual humano que nós estamos falando, de qual tipo de humano. Ou seja, se eu quero formar o humano, primeiro, que concepção eu tenho de humano, para eu poder formar um humano, né? Você que é pedagoga, né, é uma reflexão que ela é muito bem-vinda, inclusive no projeto pedagógico, seja para o ensino básico, seja para o ensino superior. Quer dizer, educar é uma ação, é um ato que ele é formativo, no bom sentido da palavra. Formativo não no sentido de formatar, de enquadrar a pessoa, mas formativo no sentido ou de você transmitir, que já não é um conceito moderno, mas de você possibilitar uma experiência de vida a uma pessoa. Bom, se nós possibilitamos uma experiência de vida a uma pessoa, essa primeira parte eu quero concluir da seguinte maneira: pensar a educação é pensar uma antropologia. No seguinte aspecto, pensar um modelo educativo, ou pensar uma perspectiva de educação para o humano, é pensar no tipo de humano que nós queremos, ou que nós projetamos, etc. Né? Eu vou trazer aqui a minha fala, isso aqui é um preâmbulo, então eu vou trazer um pouco de reflexão filosófica, até porque seria impossível de não trazer a filosofia aqui para falar de valores, ao mesmo tempo para nós falarmos do que é o bem ou do que é o justo. Então eu vou trazer alguns filósofos, contextualizá-los e depois trazer alguns documentos de igreja, até em razão da casa onde nós estamos, em que sentido é possível falar de um mundo educativo. Bom, se falar de educação se pressupõe o humano do qual quero formar, uma pergunta que é muito cara para a filosofia, assim como para diversas ciências, é: quem é humano? Ou, de outra forma, qual é a natureza do ser humano? Ou posso fazer a pergunta no outro sentido: quais são os atributos do humano? Bom, eu poderia dizer que o ser humano, fundamentalmente, é um ser racional. Os gregos já falavam isso. Racional no sentido que o humano ele tem uma operação do intelecto que o ajuda a fazer juízo sobre as coisas. Juízo é discernir uma coisa da outra. Aquele que possibilita o humano a conhecer algo. Aquilo que possibilita o humano a atingir uma essência. Portanto, a dimensão da racionalidade, ela compõe a natureza do humano. Ora, mas o ser humano ele não é somente racional. O ser humano também é emotivo, ele é afetuoso. Se o humano é afetuoso, nós temos um campo que ele é muito aberto do sentir.
do se relacionar, do querer bem, de sentir-se também querido, etc. Então, o campo da emoção, da afetividade, ou campo psíquico, é uma outra dimensão do próprio humano, que não se restringe à racionalidade, mas ele também é um ser emotivo. Mas não só emotivo e não racional, nós poderíamos dizer que o ser humano também é um ser ético-moral. Inclusive, uma das primeiras reflexões da Grécia Antiga, dos grandes filósofos, tiveram como ponto de partida a reflexão sobre a ética e sobre a política. É muito interessante. O ser humano é um ser ético em que sentido? É que o ser humano ele está em volta de um campo valorativo que, dado uma condição de liberdade, o permite agir de determinada forma em relação ao outro. A ética sempre pressupõe o campo livre, quer dizer, de liberdade. O ser humano é um ser livre. E ele utiliza da liberdade para se relacionar bem. E tudo ali compõe regras, um bom senso, etc., necessários para a convivência com o outro. Portanto, eu quero dizer também que o ser humano é um ser ético. Por quê? Porque o campo dos valores já está que matar, por exemplo, é um erro ou é um mal moral. Porque é uma coisa lógica. Se eu tenho a vida, por que tirar do outro? É uma questão lógica. Ora, então são consciências que me falam o que é o certo e o que é errado. Dizer que o humano é um ser ético é dizer para ele tem consciência do que é o certo e o que é errado. É óbvio que esta consciência ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, ao longo das experiências, ao longo do conhecimento que as pessoas vão tendo das coisas. Mas uma noção o humano tem. Agora, outro dado curioso. O humano ele não é só racional, afetuoso, ético e psíquico, né? Como eu falei, afetuoso. Eu dissesse para vocês, o ser humano é um ser estético também, porque com frequência nós estamos nos encantando com o belo, tudo aquilo que o belo transmite. Nós falamos que a ideia de beleza ela está associada à ideia de verdade. Muito curioso. Então, o encantamento, inclusive para o pensamento grego, uma das coisas que define beleza é a harmonia das partes. Uma coisa é toda bela quando ela é muito bem harmonizada. Todas as partes, né, ali estão em harmonia. Bom, e eu posso descrever ou apresentar atributos daquilo que seja humano. E tem uma categoria que ela está no plano do religioso. Aquilo que permite o humano ser ou fazer uma experiência de fé ou de religião. Que nós falamos, o ser humano é um ser que transcende. Claro, seria impossível o humano não transcender. Porque nós temos uma possibilidade que nos leva a uma outra dimensão. Transcender é ir além. É ir além da nossa própria condição física. É ir além do nosso próprio tempo. Aqui entra uma categoria chamada temporalidade. Por que a gente se imagina tanto lá para frente? Isso é uma capacidade de transcendência do humano. Por que muitos humanos, ou a maioria dos humanos, tem uma experiência de fé? Quer dizer, de você crer em algo que está além da sua própria natureza. É a própria condição de transcendência do humano. E são aspectos que eles são peculiares ao humano. Se eu dissesse assim para vocês, olha, o humano também é um ser instintivo. Claro que é. Nós, diariamente, estamos reagindo pelo instinto. O instinto é um conhecimento direto, rápido, mecânico. Como, por exemplo, você está aqui. Se alguém fizer um gesto de agressão, automaticamente você se defende. Isso é instinto. Ou seja, você não vai pensar, racionalizar que alguém está representando perigo para você e que você tem que se defender. Isso é instintivo. Aliás, o instinto é uma característica de qualquer animal. O instinto, por exemplo, fome, é um instinto. Eu não preciso pensar a fome, eu sinto fome, que é algo próprio da natureza do humano. Bom, por que eu estou começando com essa reflexão? Porque pensar uma educação para o bem, para os valores, para a justiça, é pensar o humano na sua integralidade.
Hoje nós temos inúmeros modelos educativos em que ora visam somente o humano racional. Claro, vocês conhecem muito bem, principalmente a juventude. Necessariamente você tem que ter condições para alcançar uma vida de sucesso. Bom, o que é uma vida de sucesso? Não necessariamente uma vida de sucesso é uma vida de realização do humano. Às vezes uma vida de sucesso ela está mais agregada ao alcançar algo, e principalmente no campo da materialidade. Isso é muito curioso. Então você restringe o humano a algo, você não pensa o humano na sua inteireza. Tem um documento da igreja chamado Documento de Aparecida de 2007, em que lá os bispos reunidos, que quando eles estão pensando o mundo da educação, eles falam o seguinte: nós estamos diante de um reducionismo antropológico. Reducionismo antropológico. O que é que significa isso? Restringir o humano a um atributo. Ou o humano é completamente afetuoso, psíquico, ou esse humano é extremamente racional, ele tem que ter uma razão capaz de conhecer, de fazer juízo das coisas, de um jovem se preparar para o vestibular, passar, ter uma vida de sucesso, mas restrita a uma condição do humano. Ou categorias que simplesmente reduzem o humano a algo que simplesmente é aquilo exigido pela sociedade. Então é muito interessante o documento dizer, olha, no campo educativo, nós somos influenciados para o consumo. Nós somos influenciados para o ter, não necessariamente para o ser ou do próprio conhecimento do humano. Então você cria um modelo de humano. Constantemente as sociedades estão criando um modelo de humano. Mas qual é a razão de criar um modelo de humano? Propriamente é o mercado, propriamente é o campo financeiro e também cultural que entra e que dá total base para tudo isso. É interessante como hoje o mundo da educação, e mais ainda o produto do Estado, com todas as suas instituições existentes. Quando eu falo de um produto, é aquilo que caracteriza o produto, é aquilo que é criado por, criado para. Bom, mas isso não é o campo da educação. Ser produto de uma máquina não é construir uma educação para os valores, nem para o bem, muito menos para a dignidade do humano. Bom, então aqui eu vou recorrer aqui a um pouco da filosofia. Os pré-socráticos, ali nós estamos no século V, século VI antes de Cristo, em que Atenas, cidade famosa da Grécia, ela sai de um regime político chamado aristocracia e passa para um regime político chamado democracia. Aristocracia, cracia, governo, e aristocracia de poucos, governo de poucos. Democracia, então cracia, governo, e o demon, então de muitos, ou seja, governo do povo. É um período áureo da Grécia, fundamentalmente de Atenas. E lá viviam os chamados sofistas. Vocês já ouviram falar, com certeza? Aqueles filósofos que eles ensinavam com uma grande prioridade. O ensino naquela época, a educação na época consistia em preparar o humano para a vida pública. Olha que interessante o conceito de educação. Educação era tornar o homem capaz de discursar no meio de um grupo, ou seja, para a vida pública. Agora, este modelo educacional é muito curioso porque é algo que nós trazemos até hoje, de um dito chamado, de uma máxima de um filósofo chamado Protágoras. Vocês já ouviram falar a máxima dele que eu irei falar agora. O homem é a medida de todas as coisas. Bom, o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem é o centro. O homem é o centro da vida política, o homem é o centro da vida social, o homem é o centro do Estado e, fundamentalmente, o homem é o centro da educação. Quando eu estou falando homem, é a categoria própria
da Grécia Antiga, homem e mulher, claro, não vamos entrar aqui no problema de gênero, homem quanto natureza do humano. Bom, isso é muito interessante. Então, primeiro viés aqui desses sofistas, o homem é a medida de todas as coisas. Ora, então aqui você tem um aspecto de um humanismo que deve fundamentar um ambiente educativo. O segundo elemento, isso é muito importante, inclusive for assimilado por Sócrates no século V, que irá falar: educar significa formar o homem para as virtudes. Virtude. A virtude, palavra própria do latim, quer dizer força, quer dizer qualidade. Ou mais ainda, virtude quer dizer excelência de qualquer ato. Educar para a virtude, educar o indivíduo, a criança, o adolescente, o jovem, para alcançar a excelência dos seus atos. Sabendo que não existe vida virtuosa desprovida de bem moral. Muito curioso. E aqui consiste a educação para os valores. Então, os sofistas falavam isso com muita propriedade. O ensino da virtude deve ser transmitido, essa é a linguagem própria, pode ser transmitido a todos, e não somente aos aristocratas. Bom, Sócrates, já estamos no século V, ele vai comungar de algumas ideias desse campo. Primeiro, que de fato, para Sócrates, o primeiro elemento que eu queria deixar no campo educativo, e que isso é muito importante porque vai se expressar, em vários outros pensadores do Ocidente, que educar é educar para uma vida de virtudes, educar o humano para alcançar a excelência em todos os seus atos. Sócrates vai comungar perfeitamente dessa ideia de educação. Se nós colocarmos hoje, se a gente ler um projeto pedagógico de curso, vocês que trabalham, alguns que trabalham aqui numa casa salesiana, na creche, onde quer que seja, quer dizer, você ter essa imagem do humano, em que educar é preparar a pessoa para uma vida virtuosa, vocês poderiam falar: nossa, que coisa mais antiquada, completamente fora de sentido nos dias de hoje. Mas é justamente aquilo em que o filósofo, tal como Sócrates, tinha como fim da educação. Porque alguém pode perguntar para qualquer um de vocês, como para mim, qual é a finalidade última de educar? Sócrates respondeu com muita facilidade: é preparar o jovem para uma vida virtuosa, sabendo que a vida virtuosa está associada à moral. Ou seja, educar é preparar o humano para uma vida ética, onde o agir esteja fundamentado por valores que deem dignidade ao próprio humano. Isso aqui é muito legal, muito interessante. Porque hoje nós temos uma corrente que ela é muito própria. Eu gostaria de saber gostaria de saber que ultimamente a educação pública está péssima. Como melhorar a educação pública? Das escolas estadual e municipal. Ok. Olha, eu vou dar uma resposta. Sua pergunta é excelente. Já? Ou ainda vai? Já fez a pergunta, né? Já. Tá bom. A pergunta é excelente. Como melhorar a educação pública? Primeira coisa, veja só o raciocínio que eu vou fazer. Primeiro, não é desejo do Estado educar. Para começar, no Estado neoliberal, um Estado em que a competitividade é absurda, num Estado, vamos pensar no nosso Estado brasileiro, em que 2% da população tem toda a riqueza, não é interessante para o Estado educar. Por quê? Porque quando você educa, você torna pessoas conscientes. Sim. Você torna pessoas conhecedoras dos seus próprios direitos. Inclusive, pessoas capazes de questionar a própria máquina do Estado. Para que você vai educar? É aquele ditado: você vai criar uma víbora para depois te devorar? Gente, vejam bem, vamos trazer Paulo Freire aqui. Não trouxe nenhum momento, senão a coisa vai muito longe. Sabe o que é que o Estado alimenta em cada um de nós? Que Paulo Freire vai falar?
Oi. Nessa perspectiva, por exemplo, de Paulo Freire, o Estado tira a própria concepção de sonho, capacidade do humano de alcançar algo. Isso se pressupõe. Por que é a base? Onde está a base de tudo isso? Porque é uma educação desprovida de uma leitura de mundo real. Você aprende, por exemplo, na escola, você bem concreto, você aprende as coisas para quê? O que você vai levar para o dia a dia de tudo aquilo? Isso é tudo fruto de um modelo pedagógico. Isso é fruto de uma vontade do Estado de Direito. Então, uma pergunta que você fez: por que essa educação tão péssima? Pensando na educação pública, porque não é desejo do Estado educar, tornar pessoas conscientes. Eu vou dar um exemplo mais concreto. Tudo bem que é puxar a sardinha para o meu lado. Por que? Você que é do campo do direito, tem a pedagoga também. Por que vira e mexe o Estado quer tirar filosofia e sociologia do nosso currículo? Porque não querem pessoas que pensem. Por que a ditadura militar tirou de todos os currículos a filosofia? A filosofia não é para dar resposta, é para questionar. A filosofia é para criar um cidadão crítico, inclusive capaz de colocar em suspense a máquina do Estado. Não é interesse do Estado formar pessoas conscientes. Ao contrário, pessoas fanáticas mobilizadas por uma ideologia. Ideologia é tornar o homem cego, é promover a cegueira do humano. A ideologia tanto de direita quanto de esquerda, né? Oi? Aí eu falo. Tá, aí você termina, eu passo para... Tanto a ideologia de direita quanto de esquerda. Correto, ideologia é ideologia. O que é ideologia? É um conjunto de ideias que tem como fim a manipulação de uma massa. Isso aqui é um conceito de ideologia. Nós estamos povoados de ideologia. É óbvio, para que serve uma filosofia, uma sociologia ou qualquer outra ciência de viés crítico? É justamente para quebrar a força da ideologia. Justamente para isso. Tá? A minha pergunta é simples. Sim. Na minha época tinha aquela matéria, Educação Moral e Cívica. Como que era? OSPB? É isso? Isso, Educação Moral e Cívica. Isso significa que a gente já tem um pouco de experiência, né? Eu tenho 44 anos e eu amava demais. Eu tô com 42. Vamos lá. Eu aprendi muito Correto. com essa matéria. Eu estava na sexta. Karen também é desse mundo, né? Não. Ah, tá. Eu também sou Karen. As Karens são desse mundo. Ah, as Karen Eu são. sou mais jovem, né? 40 É anos. isso. Imagina. Então, e eu aprendi muito. E eu era muito jovem, eu tinha 12 anos, né? Sim, sim. E aí eu tive essa matéria na sexta série, na sétima série e na oitava. E o meu filho tem 20 anos. Não faz ideia Que disso. vamos pesquisar. Correto. Aí, graças à minha insistência, ele foi pesquisar, ele é muito curioso, Correto. né? Ele aprendeu, assim, o que é, mas na prática, Você está correto. não tem no nosso A sua país. resposta, por exemplo, você falou, você respondeu de maneira muito concreta a ele. Quer dizer, se você tem uma disciplina que você trabalha a concepção de cidadania, de direitos, de deveres, de bem comum, de ética, de constituição, por exemplo, nós, com exceção de você que está concluindo direito, nós somos analfabetos no campo dos próprios direitos. Não é de interesse do Estado tornar o homem consciente de seus próprios direitos, e assim vai. Então, esse é um exemplo concreto. Você tira uma disciplina formativa do humano. E nós éramos bem jovens, 12 Sim. anos. Hoje em dia, criança de 12 anos sabe, né, o que jamais vai Imagina, imaginar não mesmo. o que é. Correto. Passar por uma eletricista. É isso? Isso. Eu tenho uma dúvida. O tempo que retornou a ter na instituição de ensino a filosofia. Você poderia Ok. falar para nós, por favor? Então, a filosofia, na verdade, ela não tem, ali não tem legado nenhum de constituição, né? Ali, o que tem, o que é pelo menos um pouco que eu sei, aqui a gente levando todos os seus direitos, né? Claro que você pressupõe um conjunto de disciplinas de tudo isso. Agora, a filosofia, como a sociologia, sempre teve sempre estiveram reclusas de ideologias. Justamente isso. Por exemplo, em escolas privadas ou confessionais, que tem, correto, mas porque tem um compromisso com a formação crítica do humano, conservam.
Em geral, hoje, por exemplo, é facultativo, né, cara? Ainda é facultativo, né? Algumas escolas se apropriam dessas disciplinas, outras não. Porque quando você torna um negócio facultativo, primeira ideia, ela não é tão importante. Porque se é importante, ela deveria de fato ser ensinada. Ou seja, imagina você trazer um pensamento capaz de criticar sistemas de governo, capaz de criticar ideias, valores que são... Ou questionar, porque o mais importante da filosofia, como eu falava, aí eu repito, não é do interesse do Estado. Não é. Ele está interessado em outras coisas. Ele está interessado em criar uma massa manipulada e ainda uma massa no sentido técnico. Gente, olha, é claro que quando a gente fala de um universo como esse, a gente vira o mundo da política. Mas aqui eu vou falar de maneira muito alta e ninguém precisa falar nada. Tem discursos por aí que diz o seguinte: para que formar professores? É mais interessante para o Estado você formar técnicos, porque eles vão responder diretamente ao mercado de consumo. Então, quer dizer, formar um cidadão crítico ou professores, eu já ouvi pessoas falando, as universidades federais deveriam acabar com qualquer curso de licenciatura. O que é grave. Por quê? Porque para que educação? É melhor, inclusive um amigo meu vai falar, olha, eu brigo com ele direto, mas como é amigo não tem problema. Ele falou, Antônio, é muito mais útil para a sociedade uma pessoa com essa técnica do que um filósofo. Claro que ele fala para me afetar, né? Eu fiz mestrado e doutorado em filosofia. Bom, olha, essa pessoa com essa especialidade é muito mais útil para a sociedade do que você que fica nesses livros estudando a filosofia grega, medieval. Falar, no fundo, o que reflete esse pensamento? É uma manipulação. Por quê? Porque o técnico, pelo ensino de concepção, todos são úteis primeiro para a sociedade. Todos são úteis. Agora, o técnico, você pode somente manipular, mas não dá a condição da pessoa de ir além daquilo que a própria ação pode levar ou produzir. Ou você tem uma educação produtiva. Então é nesse sentido. Tudo bem? Pode falar. Você trouxe, tem que ficar ali no meio. Nossa advogada, é? Mas as meninas deram desconto que começamos tarde. Mas também já são 13h15, né? É verdade. Vamos lá. Nossa. Ser rápido e objetivo, aproveitar a fala do doutor, que justamente o que se faz no STF, no Supremo Tribunal Federal? Se fala em Aristóteles, Platão e Foucault, é usado no nosso legislativo executivo os filósofos. Então a importância da filosofia é uma coisa assim fora do comum, que deveria vir no berço da quinta série, para que justamente formassem cidadãos que fossem correr atrás de tudo. Justamente o Estado ele quer só alienar. Ele quer que todo mundo fique de olhos fechados. Porque na Constituição, como o doutor falou bem, estão lá todos os nossos direitos. O artigo 5º está elencado, vários direitos, que não funciona. E eu lembro muito da filosofia nessa hora, que antigamente tinha aquelas, colocar umas pessoas, ficar nos leões para matar os cristãos, que era uma distração para o povo não correr atrás dos seus direitos. E hoje nós vemos tantas leis, tantos decretos, constantemente após o Covid, principalmente, com todas as horas com lei, coisas diferentes, justamente para encher a cabeça do cidadão, como uma distração, para justamente parar. Porque existe uma informação maior, que vale a pena correr atrás, o judiciário muito lento e justamente fica alientando. Não adianta que o judiciário não vai dar certo. Então, tudo isso está concentrado. É educação, a gente precisa dos nossos pequenos serem educados para realmente ter cidadãos que vão correr atrás e fazer valer a justiça e defender a sociedade. Tá bom, gente. Então, agradeço pela paciência, pelo sono, que esse horário é muito cruel, é injusto. Esse horário é injusto. Obrigado, tá, gente? Boa semana para vocês. Eu vi uma pedagoga ali no fundo dando umas cochiladas. Eu falei, deixa ela comigo. Nós é que agradecemos também em nome da organização, professor Antônio. Obrigado. Fazer a minha pós em educação social nos salesianos. Infelizmente, uma pós que nem existe mais, né? Mas que foi muito importante para mim, para a minha formação
desses temas, mas outros temas também que a gente pode alinhar com a coordenação, com a supervisão da escola, da organização social, da empresa, enfim. E escritor, esse livro eu lancei esse ano, em fevereiro, Pandemia e Distanciamento Social, Reflexos, Desafios e Propostas. A gente começou a enfrentar a pandemia e estávamos ali, como estamos aqui, todos ao vivo e em cores, não é? E de repente a escola foi parar dentro de casa e a sala de aula foi parar na mesa, para aqueles que têm mesa, não é? Então foi muito difícil. Eu venho de 14 anos de trabalho como professora de jovens aprendizes no SENAC. Trabalhei 6 anos aqui no SENAC Itaquera, fiz muito projeto também com o Bosco, como voluntária, e fiquei mais 8 anos no SENAC Tatuapé. Me aposentei esse ano, achei que a gente ia curtir, mas não consegui. Fui dar uma palestra na Porto Segura, seguradora, lá no centro, né? Tem uma grande revitalização do centro e tomara que isso seja de verdade e seja para valer, né? Quando eu estava aqui, eu vivi toda a construção do estádio também, existia uma expectativa maravilhosa em termos de social. Aconteceu muita coisa, mas muito do que esperávamos, infelizmente, a gente está esperando. E é o que nós esperamos em relação à revitalização do centro da cidade de São Paulo. Acho que pessoas interessadas em vontade, como eu e como vocês que estão aqui, porque quando a gente busca uma palestra ou um evento como esse, é porque a gente quer conhecer, né? Conhecer uma nova metodologia, conversar sobre o assunto, conhecer pessoas, fazer um networking. Então, acho que isso é legal. E aí, de repente, eu e mais outros colegas também do SENAC e de outros locais, conversávamos muito. A gente fazia lives toda noite, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, e a gente trocava muito o que estávamos vivendo. E aí eu percebi, principalmente as crianças, né? Elas ficaram um bom tempo utilizando o celular. 99% não tinha computador. Aula no celular é uma coisa complicada. E as professoras também, sem muito aparato, não tinham muito como trabalhar isso. E essas crianças sofreram aí um grande atraso, né? Enfim, e aí tenho trabalhado vários temas do livro hoje em dia. Um dos temas está aí, né, nesse poder que eu passei para vocês. E aí a gente pensando, né, quem são esses jovens do século XXI? A gente considera que são os nascidos a partir de 95, conhecidos como geração Z, muito influenciados pela diversidade tecnológica. Então, tem muito professor aqui? Tem professores ou quem trabalha aí em sala de aula? Tem. Quantas vezes em uma hora a gente fala, pessoal, celular, pessoal, atenção, celular agora não. Ô, pessoal, vamos combinar? E como que a gente lida com essa nova geração? Como é que a gente vê os pequenininhos, às vezes, no supermercado, no shopping, já com um tablet pequenininho, a mãe no celular, o pai no outro celular e a família saiu para comer junto, né? Eles só vão comer. Não há mais diálogo. Como que a gente prepara isso? Não tem como viver, né? Tem uma frase que eu vi recentemente, eu achei bem legal. Quem olha muito para trás dá com a cara no poste. Então não adianta a gente querer trazer metodologias um pouco mais antigas, daquelas pelo menos eu, né? Que eu aprendi há 40 anos atrás, para essa criança de hoje. A gente precisa adequar para esses jovens de hoje, né? Que curtem aí os celulares aplicativos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E essa tecnologia, ela é importante, nós precisamos dela, o jovem precisa dela, as famílias precisam dessa tecnologia, a escola, o mundo. Mas nós precisamos saber como utilizá-la, né? E às vezes recai muita responsabilidade desse uso para o professor. Será que é só o professor que precisa se cercar de toda essa sabedoria para poder auxiliar esse jovem que está aqui hoje com a gente? Não sei, né? Eu acho que é toda a sociedade. Quando a gente compra um celular, um notebook, para que aquele nosso hardware, que seja o computador ou o celular, ele funcione bem, ele não estrague antes do tempo previsto, né? E como que a gente faz esse manual para esses jovens?
Sabe que o celular ele serve? Ele pode servir para fazer conteúdo. Muita coisa legal. Eu utilizo demais nas minhas aulas. Ultimamente eu venho usando muito o celular para fazer conteúdo dessas coisas. Muita coisa. A gente pode filmar, a gente pode fazer uma foto, e aquela foto a gente projeta, e com uma única foto a gente programa uma aula de 1h30. Né? A gente pode fazer muita coisa bacana. Tem muitos professores que têm canal no YouTube hoje em dia. Muitos. E aí é outra coisa que a gente vai conversar. Como é que a gente filtra o conteúdo sério, né? Que é um conteúdo verdadeiro, que não é só uma enrolação ali no YouTube para ter seguidores e para vender coisas. Isso a gente também precisa tomar muito cuidado, né? Quem a gente segue nas redes sociais. Isso é muito sério hoje em dia, né? E a gente vai falar um pouquinho aí já disso e também da LGPD. Bom, quais são as características desse jovem que está aí nessa faixa de 14 a 29 anos, né, hoje, do ponto de vista do mundo do trabalho? O que ele deseja? Por ele ser muito influenciado pelas mudanças sociais, tecnológicas e ambientais, é o que eu faço referência aqui, né, o tripé da sustentabilidade, que é justamente as causas sociais, ambientais, econômicas. E aí a gente pode também trazer essa causa da tecnologia. O que faz sentido para esse jovem? Por que para ele é melhor ler um livro no celular, aqueles que leem, né, do que pegar um livro de papel? O meu livro mesmo, eu não tenho esse livro em e-book. Eu optei por não gerar um e-book, ele é só papel. Porque o público que compra esse livro não usa. Não usa o e-book, ele prefere o livro de papel. Mas o livro que eu vou lançar agora, entre novembro e dezembro, ele já vem com o formato de e-book. Porque aí eu já pretendo trazer a juventude também para ler esse livro. Eu vou fazer isso por quê? É uma tecnologia, né, que a gente precisa utilizar. O que mais? Ele valoriza a flexibilidade de horário. Trabalhar das 9 às 6 com uma hora de almoço não rola, né, galera? Foi. Então, hoje, eu vejo, trabalhando com jovens aprendizes, quando termina o curso, porque hoje a gente tem uma carga horária que a gente precisa respeitar, né? A lei, que é uma lei federal, são 6 horas diárias, de segunda a sexta. Que nem na lei trabalhista, só pode trabalhar 8 horas por dia. No máximo. No máximo, 8 horas por dia. O que os jovens querem hoje? Trabalhar 6. Principalmente porque na Europa e nos Estados Unidos já houve a redução da carga horária semanal. Então, as pessoas estão trabalhando menos do que 40 horas. Lá no Japão, as pessoas trabalham muito mais do que no Brasil. Japão, China, Coreia, acho que a gente não pode tomar como referência. Sabe por quê? É que eu vejo muitos jovens japoneses, sul-coreanos, se suicidando. Falou tudo. Já deu spoiler. Porque a gente precisa também cuidar, não é, da saúde mental. É que nem, vamos supor, conhece o bingo, as casas de jogos de azar? É que nem, eu tenho minha mãe que trabalha nesse ramo, ela trabalha 12 horas. Em pé. Cantando e ela trabalha 12 horas. Nossa. Trabalha 2 dias folgando 1. Ela é cantora. Não, ela canta a bolinha no bingo. Canta a bolinha no bingo. Entendi. Eu vim falar que bingo é puxo, que trabalha, eu falo que eu tava pelo que eu pensei que minha mãe trabalha, eu vejo que o bingo é bem puxado. E eu tenho certeza que a sua mãe, se tivesse tido a oportunidade de fazer um curso numa obra social no Mato Grosso ou qualquer outro local onde ela pudesse estudar e ter uma profissão, com certeza ela não estaria se desgastando tanto como está hoje. É que nem, hoje eu tô com uns 30 anos e eu venho estudando para me profissionalizar. Parabéns. E vai parar de estudar? Não, né? A idade não pode impedir a gente parar de estudar. Nem se não tem que minha mãe tivesse, se não tem que minha mãe era jovem e ela tivesse a oportunidade, ela não estaria se desgastando hoje. Eu digo mesmo, porque essa lei federal, né, de 2000, ela ainda é muito jovem, né, a lei da aprendizagem. Vamos lá? Bom, maior identificação do trabalho remoto, ou seja, o trabalho híbrido veio para ficar. Eu mesmo hoje trabalho no híbrido, né? Eu dou aulas online às sextas-feiras, dou aulas presenciais quartas e quintas e segunda e terça são os dias que eu saio por aí tendo palestra, workshop,
com 5.000 funcionários por andar. Ou seja, a gente começa a ter uma preocupação também. A gente viu recentemente a Berrini e a Paulista, 10% daqueles prédios gigantescos financeiramente seria muito melhor o funcionário ficar em casa, com o notebook fornecido pela empresa e a empresa dá uma pequena ajuda de custo, não é? Para a internet, para a energia elétrica, enfim. Não tem jeito. E o jovem, ele viu isso acontecer, pelo menos o jovem está ligado nas redes sociais. Ele fala, quero isso para mim. Não preciso tomar o metrô Itaquera lotado às 6 da manhã, né? A gente vai assim, já usei muito metrô, 14 anos usando metrô, na linha vermelha, só quem usa sabe, né? Deixa eu falar. Serra 6, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. É que nem, mas só, é que se a gente for na linha 1 azul, não é entupida como a 3 vermelha. E eu já dei na amarela também, no horário de pico também não é entupida também não. Nós temos 5 milhões de pessoas sendo transportadas. O Uruguai é menor do que a população. Sabe o que eu tava do vendo? Leste. São Paulo só falta pouca linha de metrô aqui na Zona Leste. Claro, tem pouca linha de trem, pouca linha de metrô, pouca linha de... Porque lá não vai lá pro lado. Quando eu vou lá pro lado do centro, lá eu não vejo os ônibus lotados igual aqui. Por que será que os ônibus lá no centro não é lotado igual aqui na Zona Leste? A gente precisa começar a participar, né? A Zona Leste é isso que falta pra Zona Leste hoje em dia. E a gente precisa cobrar, né? A gente precisa de mais obras sociais do Bosco espalhadas pela leste, uma só. Eu conheço uma obra social, o Dom Bosco, que fica lá no Bom Retiro, do lado do metrô Tiradentes. Isso também, já dei palestra lá. Mas é pouco, você não acha que é pouco? Precisa de mais. Só que para isso o padre precisa de recursos. Vamos lá, eles são mais adaptados à internet, aos dispositivos móveis. Eu tive uma aluna que me falou semana passada, professora, eu vi aí uma reportagem na internet dizendo que em breve vai lançar um chip para a gente colocar subcutâneo, a gente coloca na pele e não precisa mais carregar o celular aqui, beleza? Eu vou poder entrar com o celular o tempo todo, não tenho que correr atrás de tomada para carregar, né? Que louco isso. E o que é que você implantaria? Ela falou, eu implantaria. Porque o celular, para o jovem, hoje em dia, faz parte do próprio corpo. Isso é muito doido, mas é verdade. E não tem como a gente olhar para trás e proibir, né? A gente precisa adaptar. E aí eles buscam, com certeza, reconhecimento e resultado. Tapinha nas costas e parabéns já funciona. Hoje o jovem quer bônus, ele quer prêmio, ele quer um dia de descanso no aniversário. Tá errado? Não, a empresa não perde isso, muito pelo contrário, ela investe no seu talento. E esse jovem, um dia, se Deus quiser, vai ser um diretor, um gestor, um coordenador e vai pensar nessa forma também para os jovens novos que estão entrando. Então eu acho que isso não é algo que eu acordei hoje e falei, vou falar nisso. Não, é muita pesquisa, muita utilidade e muito contato com o jovem, né? Nesses 17 anos foram dos jovens aprendizes, eu formei mais de 10 mil jovens aprendizes. E o jovem que eu formei em 2010, mais ou menos, 2008, não é o mesmo jovem que eu estou formando esse mês. Totalmente diferente, né? Bom, muito disso derivado desse comportamento da pandemia. Muito. A pandemia, ela projetou, mas era algo que já vinha acontecendo mundialmente. É um fenômeno mundial que vem acontecendo mais ou menos desde 95, quando nasce então a geração Z. E aí, com a pandemia e tudo que ela gerou, a coisa veio para ficar, de verdade. E a gente vê nas escolas particulares, tem escolas já trabalhando muito, né, com notebooks, computador. Tem escola nos Estados Unidos que já trabalha com holografia. Vocês sabem o que é holografia? Então não seria eu aqui, seria uma imagem de um professor, está sendo projetada lá no computador central e os alunos estão assistindo aula aqui e mais 10 mil alunos também estão assistindo. Isso, do ponto de vista financeiro, para uma escola é ótimo, mas não tem o que
Eu uso brinco e também uso, tá tudo certo. Hoje em dia, que nem no século passado não existia as mulheres pintando o cabelo de outras cores sem ser loiro, ou preto, ou ruivo. Nossa! Nem os homens. É que nem, até nas igrejas cristãs, assim, nas conservadoras, eles aceitam hoje. Na igreja católica, assim, na ótica, as pessoas assim. Não mudou tanto não, né? Não, tô falando só a pessoa. De oportunidade, um ambiente respeitoso, onde a gente tem os mais diversos gêneros trabalhando junto, não é? Onde a gente não tenha paredes, onde a minha mesa possa estar perto aí da mesa do diretor, não é verdade? Conheço uma pessoa que trabalha numa empresa, na Microsoft, cada um chegava lá e sentava, abria o seu note e do lado tinha uma outra pessoa que às vezes era o vice-presidente da empresa. Ele não precisava saber o cargo de quem estava ali. Ninguém usava um crachá com um cordão vermelho, azul, verde ou roxo. Quando eu comecei a trabalhar em banco, meu cordão era branco, porque eu era assistente. O coordenador era azul. Aí o gerente era verde, o supervisor já era preto. Só faltava estrelinhas e uma melancia juntos, né? Porque não é isso que diz. Então, foram coisas que já foram abolidas. As empresas não adotam mais isso. A gente entende de forma linear e não piramidal. E é assim que a gente constrói, não é? Um mundo melhor e empresas melhores. Bom, o jovem, ele entende que a mobilidade profissional é uma forma de crescimento pessoal e profissional. Quem tem aqui um bocadinho mais de 35, a gente era orientado a terminar o ensino médio e prestar concurso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do INSS, dos Correios. Minha mãe ia ficar super satisfeita se eu prestasse um concurso e fosse funcionário público, porque eu teria então uma garantia de emprego para o resto da vida. Hoje em dia não é isso que o jovem quer, não é isso que a família do jovem também pensa. É para eles, ele está 6 meses em um, 7 em outro, 3 em outro, e fala, eu estou aprendendo. Uma hora eu chego lá. E hoje em dia não é regra as pessoas terminar ensino médio e logo entrar na faculdade com 18 anos. Exato. É que tem gente que ainda tem essa mentalidade que é regra e está com 18 anos na faculdade. Eu não sei se alguém aqui hoje já assistiu uma palestra do Centro Paula Souza ou ainda vai assistir. O Centro Paula Souza é referência na América Latina, gente. Na América Latina. Nunca estudei lá, nunca trabalhei lá, nunca palestrei lá, mas conheço muitos amigos que também trabalham lá. Então os cursos são muito bons. Hoje compensa você fazer um ensino médio junto com um curso técnico e com um tecnólogo. Você já sai com uma especialidade, não gasta dinheiro, não tem que fazer um financiamento caríssimo para pagar uma faculdade, que às vezes no segundo semestre você fala, não era isso que eu queria, mas vai ter financiamento com uma loucura, e o jovem não tem esse apoio. Então, às vezes, vocês que são mais jovens, pensem nisso. Se já está na faculdade, conseguiu aí um ProUni ou alguma bolsa e está fazendo um curso de gosto, ótimo. Se ainda não começou, não sabe o que quer, pense num curso técnico. O curso técnico não é porque eu venho de uma escola, né? O Senac que trabalha com cursos técnicos, que eu digo isso, mas eu vejo que 90% dos meus alunos eles conseguem um emprego por terem feito um curso técnico. Aí sim, lá na empresa, o segmento que eles escolheram, eles vão dizer se eles vão fazer então uma faculdade na área ou vão parar por ali. Tem gente que entra na faculdade com mais de 40 anos. Ô querido, nem vou falar. Fala. Nem vou falar. Concluí minha 4ª pós semana passada, né? Semana passada. Você tem 59 anos e terminei minha 4ª pós. Vou parar por aí? Jamais. É que tem gente que tem vergonha de entrar na faculdade depois dos 35 anos. Vocês viram recentemente uma senhora mais ou menos da minha idade que ela entrou numa faculdade que foi no Sul e foi assediada, né? Pelas jovens, tiraram sarro dela e tudo. Não, teve ela ficou muito mal. Teve psicólogo. Sabe o que eu vou te contar uma coisa? Teve a mulher de 40 anos que sofreu bullying
de uma pessoa de 20 e poucos de uma colega de 20 e poucos anos, porque ela falou, você já está na idade de estar aposentada. Foi a jovem na faixa de 20 e poucos anos, diz, para uma mulher de 40 anos. Eu não concordo com o que teve resultado, porque as meninas também sofreram, tiveram que parar de ir para a faculdade. Mas talvez se essas meninas tivessem um ambiente melhor, tivessem entendido que aquilo não era correto, talvez elas nem tivessem praticado essa ação, né? Vamos lá. Os jovens priorizam o bem-estar emocional, buscam trabalhos que ofereçam benefícios relacionados a essa área. Eu sempre trabalhei em empresa que ela fornecia, sim, na época nem se chamava Gympass. Gympass é um cartão que dá desconto para a gente fazer academias, né? Hoje isso já é considerado um benefício nas empresas, porque a gente está percebendo que a população está engordando, está envelhecendo, está ficando doente, os índices de colesterol e triglicérides imensos, né? Eu via muito isso, comentava com a minha família, quando eu tomava o metrô, eu falava, cara, deu tanta hoje, menino pequenininho, no metrô, mamãe, eu tô com fome. Ela tirou um guaraná lá de uma marca que eu não sei, tirou um pacote de bolacha recheada e aquilo praticamente eu vi que era o almoço daquela criança, né? Diferente de ter um almoço com arroz, feijão, um legume, uma verdura, um ovo, e tá bacana. Nada. Alguma coisa te atrai? Você fala, pô, gostei desse negócio. Tecnologia. TI também, área de tecnologia. Veterinária também. Alguém aqui quer fazer ainda, não fez, pensa em fazer uma faculdade, gostaria de fazer um outro curso? Eu nunca fiz faculdade na minha vida. O que você gostaria de fazer? Onde você se vê trabalhando daqui 15 anos? É que assim, apesar que com os profissionais eu gostei muito na área da tecnologia, mas eu também tenho atração pela administração também. Administração, que é a carreira do momento, acredito. Será que a administração também considera ela é junto com tecnologia? Com certeza, é uma especialização. Você faz administração e depois você faz uma especialização. Pro, e você? Vai continuar aí nessa área? O que você acha? Eu quero fazer um mestrado Na área de engenharia. A sua formação principal é engenharia? Engenharia de produção e engenharia de segurança do trabalho. Ah, gostei de ver. Olha lá, gente. Desenvolvedor de aplicativos, TI. Cientista de dados, TI. Marketing digital, TI. Youtubers, TI. Coaching de carreiras, administração, pedagogia, psicologia, história, direito, filosofia, sociologia. Vários cursos na área das ciências humanas, a gente se capacita para ser coaching de carreiras, tá? Especialista em e-commerce, administração e TI. Social media, TI. Cibersegurança, né? TI. Arquitetura sustentável, porque hoje nós precisamos construir, não tem jeito, a população, não é? Precisa de casa, de hospital, de mercado, de tudo. Só que hoje a arquitetura, ela trabalha com uma construção que destrua menos o meio ambiente e que tem uma durabilidade maior. E a arquitetura sustentável, ela vem para ficar. Eu sigo uma página de uma arquiteta alemã que chama ArcDaily, e é maravilhoso. Ela faz casas a partir de 20 metros quadrados, utilizando papelão reciclável. Você fala, imagina, né? Isso não é casa? É, porque ela usa toda uma tecnologia de descarte para poder construir essas casas. A biotecnologia, que é a área de ciências, né, junto com TI. Então, vocês podem ver que quem escolheu TI não é simplesmente TI. Dentro do mundo da tecnologia, a gente tem várias áreas para a gente poder se especializar e seguir. E isso é um milésimo de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Se as pessoas que têm canal no YouTube é considerar youtuber? Quem tem canal no YouTube e ganha acima de 3 salários mínimos mensais por mais de 5 anos é um profissional do YouTube. Agora, é que eu vejo que o YouTube, eu vejo que a pessoa de YouTube tem mais de uma profissão aí. Claro que tem. Eu vejo muitos
pessoas têm que youtuber aí que trabalham em outra profissão aí também. Sim, a gente tem médico youtuber, a gente tem cantor youtuber, a gente tem pessoas da moda youtuber, mas é considerado... Existe administrador youtuber também? Ganha dinheiro. Existe administrador youtuber também? Claro, por que não? Existe em qualquer área, mas você só é considerado um desses profissionais quando você ganha no mínimo 3 salários mínimos por uns 5 anos, você ganha isso mensalmente. Aí você é considerado uma pessoa que tem uma renda mensal e pode ser considerado. Não é aquele cara que de vez em quando, né, coloca nudes lá no YouTube, ele acha que tá bacana, né? Eu nunca coloquei. Eu jamais coloquei nudes em meu canal de YouTube, eu jamais. Isso não aconteça, né? Bom, aí nós enfrentamos uma realidade que na periferia ela ainda é um pouco distante, mas ela já acontece, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, para que a gente possa utilizar dentro da sala de aula, a gente tem que considerar algumas coisas que estão em negrito. São as questões éticas, né? Aí vem também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que ela cuida da privacidade e segurança desses dados dos alunos e da escola. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós enfrentamos alguns problemas onde os pais não sabiam o que fazer, porque o filho ou a filha estavam sofrendo bullying, né, cibernético. Hoje a LGPD, ela já garante que esses pais possam processar diretamente, não a escola, mas aquele outro aluno que foi quem fez o cyberbullying, né? Então isso é muito importante. A gente precisa ter ferramentas de apoio, né? Porque a inteligência artificial jamais vai substituir o professor, jamais. Porque o professor é aquele cara, como eu já disse, que está aqui, olho no olho, ele vê, ele percebe, ele sente, ele olha para todo mundo, ele identifica através do olhar, da posição que a pessoa está sentada, do jeito que a pessoa está te olhando ou não está te olhando. Isso, você tem só a inteligência artificial, só um robô ali, é diferente. Nós precisamos ainda dos seres humanos. Precisamos planejar cuidadosamente. Bom, os alunos ficam em média umas 3 horas e meia, 4 horas, né? Qual é o objetivo de usar o celular ou então levar a galera para ter uma aula lá no laboratório de TI? Eu preciso planejar, não é assim, não sei o que eu vou fazer hoje, não planejei. Vamos lá, faz pesquisa aí, dá o Google. Não é assim. E infelizmente a gente vê algumas coisas que acabam fugindo, né, daquele objetivo da aula. E com certeza a capacitação da equipe escolar. Nós temos aí professores que foram formados na década de 70, 80, 90, 2000 e que só usam o computador para ensinar a tabulada da forma que ele ensinava escrevendo com giz. Ué, mas por que usa o computador? Porque usa a lousa. Então, o que nós verificamos com toda essa mudança da tecnologia, principalmente com o advento esses 2 anos, né, 1 ano e 8 meses que a gente foi em casa, em função da pandemia, é o professor fazendo o mesmo, usando o celular e usando o notebook. A escola não capacita, o professor não sabe onde buscar ajuda e o aluno continua aprendendo da mesma forma, só que decorando lá, tabulado. Como é que está meu tempo? Tá. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação voltado para a criação de alguma observação, alguma sugestão, alguma coisa aí que vocês gostariam que eu falasse, que eu comentasse, o que eu fiz. E aí? Nada? Fala. Muito boa, né? Bastante coisa que daria um tanto coloca, assim. A gente está pensando em escrever um livro, isso aí. Mas, quando eu fiz até a pergunta ali da questão da pandemia, a minha mente eu quis colocar um norte mais ou menos para a gente descrever, inclusive, o local de juventude, né? Entender assim, o parâmetro de onde eu estou saindo, para entender onde que é essa juventude. Porque, inclusive, em pandemia foi diferente
em diversos aspectos, né, no nosso país, no mundo. A gente ouviu na televisão diversas vezes o entendimento do isolamento, do cuidado, etc e tal, foi mais assim, quem é da periferia mesmo via lá o busão lotado, mãe indo trabalhar o dia todo, né, de manhãzinha. Deixa eu falar uma coisa, e também tinha até festinhas clandestinas aí, que eu me lembro. Ah, você foi? Não, eu nunca fui em festa Ele clandestina. ouviu falar, Não, teve festa, é que nem tinha pancadões aí durante o isolamento social. Ele falou, Exatamente o que está falando, mais uma vez recaiu, né? Nas periferias, um dos autores do livro é o Carlos Cunamigo, que ele é diretor do SAS Fitera, que ele trabalha com toda essa comunidade aqui atrás, né? E o Ricardo trouxe justamente esse olhar para o nosso livro, né? E assim, parece que você lê o capítulo do Ricardo. E é exatamente isso, né, gente? Sempre quando a gente enfrenta questões como essa, recai que a periferia não parou, a periferia continuou trabalhando, ralando, não tinha o metrô aí, ela precisou ir para a lotação. E isso aí eu só quis ainda para tentar medir, porque de fato, assim, às vezes eu fico pensando, né? Mas se for comparar. De uma maneira muito natural. Primeiro que eu já sou mais jovem, mas eu já fui jovem. Então. E a minha juventude é diferente, nem melhor nem pior, tá, rapaziada? Mas diferente da que agora. Isso. E a comparação, inclusive, é importante, até para a gente ver essa ideia. Você já avançou ou não? Mas quando a gente vê essa lógica para a educação aí sim é uma ferramenta que já está mais engessada há muito tempo, antes, né, da pandemia. Como na outra sala a gente comentou, foram 3 modificações, né, que a educação teve, e a última foi para a ditadura militar. Ou seja, ela não mudou muito, né? E aí quando fala da questão da educação e a expectativa, ela molda para um sistema ali de empregabilidade, mas ela não discute a relação da produção, que é onde essa juventude vai estar inserida. Né? Já está. Que é o objeto, né, de formação das escolas, né, que é a questão da formação. Até para entender esse aspecto da juventude, talvez, de entender que às vezes precisa viver 30 anos em 5. Né? Porque assim, a rapaziada do Parque São Rafael lá, a média de vida deles agora está em quase 22. Então assim, a rapaziada que tem 21 anos fala assim, e aí, agora o que eu vou fazer? Né? Aí ele vai para a escola, onde ele vê na rua a polícia matando a juventude, e ele vê na escola alguém falando assim, ó, vamos falar da polícia. Né? Porque esse é outros 500, a gente vai ver isso daí depois, um dia quem sabe. E de onde esse jovem tira uma perspectiva e uma expectativa, se às vezes ele vai buscar isso na própria escola, que seria um bom ambiente para ele, e que hoje a gente está vendo uma série de catástrofes, infelizmente, né? Até porque só encerrando. E aí, Isso. Até porque só encerrando. Porque aí você tem uma lacuna, inclusive, que eu vejo que assim, são aqueles mais jovens, né? Dos 15 de 15, 18 anos, que você tem jovens adolescentes. Isso. Que teriam uma ideia de talvez estivesse pensando na perspectiva, que quando você falou ali para a rapaziada, e aí? Né? Tipo, pra mim não ter falado ali, ó, não, eu quero ser veterinária, alguma coisa ela já teve acesso, alguma coisa já deve ter explicado para ela. Isso. Mas assim, boa parte da rapaziada, e aí eu vou fazer a minha culpa, né? A gente já tem. A gente às vezes precisa apresentar assim, a primeira ferramenta de trabalho para ele entender às vezes de algo que é muito simples, como por exemplo o YouTuber. O YouTube, ele sabe que existe. O ser YouTuber, ele já sabe que é um caminho de repente que precisa ser conhecido. Isso. Porque ele vai influenciar pessoas, diversas gerações, e precisa ser algo sério. Se ele recebe alguma coisa para aquilo, é porque no mínimo, não é? Ele precisou aprender alguma coisa. Eu penso assim, a função da escola ela é essencial, mas ela precisa, claro, com certeza, mudar um pouco. É o que eu digo quando eu trago essa referência do professor ensinar tabuada usando o celular ou o notebook, que é a mesma coisa, ele ensinar, ele não traz um jogo, ele não traz uma experiência de vida, ele não leva no supermercado.
supermercado para poder trabalhar essa questão toda aí, ou então trazer o supermercado para dentro da sala, dentro da escola, e poder construir uma escola melhor, um mundo melhor, e um jovem, claro, muito mais preparado, com muito mais expectativa de vida, inclusive, né, que é a sua fala. Conforme prevê a própria LDB, né? O jovem que prevê a própria LDB. Exatamente. Eu queria muito ficar aqui um tempão, vocês têm tanta coisa gostosa, né? Outros temas. Eu mandei 5 temas para o Dom Bosco, e aí eles escolheram isso. Não deu para trabalhar todos os 4. Eu queria só falar de uma parada que é quanto dentro da própria periferia existem várias periferias. Sim. Quando a gente fala do jovem e o mercado de trabalho e a sua expectativa, a grande maioria, pensando, fazendo recorte social de onde eu estou, de um bairro extremamente vulnerável e tal. Desculpa interromper nada ainda, fora do momento. Isso. Eles só querem trampar. Eles só querem ganhar dinheiro. Essa expectativa, assim, eu achei extremamente positivo. Quando de 4 eu ouvi um só dizer assim: não sei ainda, mas também faz um recorte do espaço onde nós estamos. Porque na sua grande maioria não existe uma perspectiva ou algo que se planeja para o futuro. Eu vou cursar, eu vou eu vou isso, eu vou aquilo. E quando se fala do TI, se fala do TI a partir do celular. Porque quando você coloca na frente da máquina de CPU, mal sabe a forma correta de desligar o computador. E aí quando a gente se depara com essa realidade diferente, porque dentro de Itaquera tem um moleque que vai acessar o Senai, o Senac, e tem o outro que a escola não tem inclusão digital. Não é que ela não é adequada, ela não tem. Se ela tem, ela não tem profissional para garantir o ensinamento adequado para que essa molecada faça isso. Eu fui dar uma palestra naquela Gaia, não é? E nós também chegamos lá, né? Eu e mais 3 professores do Senac, e a gente levou o PowerPoint. Material baixo hoje. Não tinha projetor. Aí nós vamos 15 minutos pra gente, juro pra vocês. Era o curso noturno. Eles deram 15 minutos, a gente falou, vamos fazer? Vamos. E aí a gente, isso que é aqui, né, em frente ao Parque do Carmo. E é isso que você está dizendo. Então, como é que a gente também consegue trazer para essa escola? Eu não sei, lá pelo menos no dia que eu fui, no Montarde, eu não vi muitas escolas técnicas ali. Não tem. Talvez tenha. Tem uma, mas que já é mais distante, mas como o recorte da escola, da tem escola vocês ali, né? do ensino formal, né? Que é quem vai educar para o mundo do trabalho, ele é europeu, conservador, que vai formar, com todo respeito ao peão, vai formar o peão e não vai formar o ser pensante, o ser crítico. E aí esses meninos eles estão trampando e logo eles vão fazer a opção de entregar folha do mercado e não fazer um curso profissionalizante. Ele vai fazer a opção de ser caixa do mercado e de não fazer um curso profissionalizante. Porque a nossa educação de base, ela ainda forma peões e não ser críticos. E o que me deixa mais preocupado é que daqui a anos o mercado não vai existir na nossa sociedade. Porque a compra será virtual. As lojas serão virtual. E aonde irão trabalhar essa geração que é chamada de geração Z, que é a única geração na história da sociedade que intelectualmente não será mais inteligente que seus pais. E o que mais me preocupa é ver que essa geração se conforma com esses dados. Tá tudo bem. Não sei se é conformidade, seria uma tá tudo bem. Mas exatamente isso que você está dizendo. Como é que a gente, enquanto adultos... E nós, enquanto educadores, fracassamos, porque não é uma responsabilidade deles, é nós, enquanto educadores. Nós fracassamos enquanto educadores na formação desse ser de descobrimento, que não está com o seu psico formado ainda, certo? Ele vai ser aquilo que Chaco representa muito bem, né? Vai ficar ali, ó, no automático, apertando o parafuso, sem perceber de fato que está operacionalizado. Eu, de certa forma, eu sou uma pessoa altruísta. Eu acredito que a gente consegue dar uma melhorada. Se a gente pensar que aqui quase 1/3, né, daqui são jovens que estão ali desde o começo, estão ali prestando atenção, lá eu coloquei um
que eles são talvez exclusividade dentro do núcleo familiar deles, das próprias faixas etárias deles. Eu sou filha caçula de 7, eu fui a única que fez faculdade, eu alfabetizei minha mãe. Mas é gostoso a positividade. E tem que ser sim, cara, porque senão a gente não segue. Não vai trabalhar. Exatamente. Gente, muito obrigada, viu? Prazer conhecer cada um de vocês, ter a atenção de vocês nesse tempinho, poder conversar, dialogar, que poder ficar muito mais aqui, a gente ter. Obrigada, Deus. Tive o prazer de conhecer a Quinta bastante também. Então, em nome da organização, queria agradecê-la, né? Me trazer o certificado, Rita. Mais um para essa coleção. E uma lembrança nossa também do congresso de hoje. Ah, com certeza. Claro, claro. Terminou agora há pouco o Congresso de Educação Social e Gestão de Terceiro Setor, que hoje foi o primeiro dia. E amanhã é o segundo dia do Congresso, que vai estar na segunda parte do meu canal do YouTube amanhã. Um bom final de tarde. Amanhã nós se vê. E você vai conferir o que vai acontecer no próximo vídeo.